o desafio, por favor, venham, apresentem aqui coisas, pode ser sempre eu. Já tivemos cá algumas pessoas, mas gostaria de ver mais outras pessoas vir cá. Por acaso, hoje estava a falar com uma pessoa, até puxado por Coimbra Sul, no Meetup, e se pode ver a possibilidade de termos cá uma pessoa do eBay, o Antius, que é um gajo polaco que trabalha em Londres, um tipo bastante praia, mas ver se conseguimos trazer o cá e também ter aqui, começar a ter aqui alguns speakers de fora a aparecer aqui no nosso Coimbra Sul. De qualquer maneira, vou saltar esta parte, acho que quase toda a gente já me conhece, por isso não vale a pena estar aqui por muito tempo com isto. Os slides estão em inglês, penso que espero que não haja problema com isto. Como fiz a apresentação para fora, fiz em inglês e depois também há. A tecnologia de debates é muito estranha de ser traduzida para português, por isso fico muitas vezes em inglês. E então por isso também está toda a apresentação em inglês. Espero que tenham problemas. Qualquer coisa, sempre tiver uma questão, não tenham problemas em perguntar logo. E se tiverem questões, temos aqui cerveja para quem perguntar coisas, chocolates para quem não quiser cerveja. Como costume. De qualquer maneira, o que é que vocês entendem por debates? Tipicamente, quando nós precisamos saber o que é alguma coisa, onde é que a gente vai? Na Wikipédia, não é? A Wikipédia o que nos diz é que um debate é um conjunto de operações que é executada sem um input do utilizador. E porquê é que nós usamos debates? Porque, por exemplo, queremos fazer uso de recursos que não estão a ser utilizados. De certeza que muitos de nós já ouvimos falar em processamento tipo à noite, coisas desse género, que é quando as máquinas estão desocupadas e nós podemos usar esse hardware para fazer coisas que estão pesadas no que vamos fazer durante o dia. Isto está relacionado também com a parte de mudar o tempo de processamento. Queremos também conseguir repetir várias tarefas que são muito chatas de fazer ao longo do dia, por isso também fazemos isso à noite, e queremos fazer à noite, mas normalmente é quando as máquinas estão mais ocupadas. E normalmente são recursos que são partilhados por vários utilizadores. Por exemplo, quem nunca teve que gerar um relatório que demora 2 ou 3 horas a fazer, ou 3 vezes mais, esse relatório acaba por ser disponibilizado para 50, 100, 200, 1 milhão de pessoas, não é? Não vamos estar a fazer aquele relatório o número de vezes que utilizadores que temos, certo? Não sei se vocês pensaram nisto, mas o debate está nas nossas vidas. Por exemplo, quando nós vamos ao supermercado, nós vamos comprar, vamos lá e compramos uma escova de dentes, voltamos para casa, voltamos lá novamente, compramos agora a pasta de dentes, voltamos para casa, ou seja, quando vamos ao supermercado nós compramos as coisas em quantidade, ou seja, compramos em bates, compramos aquilo que a gente precisa. Da maneira, por exemplo, quando estamos a fazer pagamentos, eu pelo menos o que eu faço é que não tenho contas para pagar, pego todas as contas que tenho para pagar e faço aquilo tudo de uma vez. Tipicamente não estamos à espera, recebemos uma conta e pagamos logo, depois recebemos a conta no dia a seguir vamos pagar. Não. Também no trânsito, não é? Por exemplo, quando vemos semáforos tipo, permitem que vários carros passem ao mesmo tempo. 10, 20, 30 carros ao mesmo tempo. Os carros não passam de cada vez. E também, por exemplo, quando estamos a cozinhar, já falamos de exemplos. Nunca ouvi uma expressão I'm gonna make a batch of cookies. Não vou fazer uma bolacha de cada vez, faço tipo uma delas ao mesmo tempo. E porquê que faço isto? Simplesmente porque é muito mais otimizado eu fazer as coisas só em conjunto. Não é? Se vamos pegar no exemplo de eu estar a pagar as contas, se eu tiver que estar a pagar as contas uma a uma, eu vou demorar muito mais tempo se eu pegar as contas todas e pagá-las todas de uma vez. Porque eu estou tipo, naquele contexto, vou otimizar aquilo e não vou estar a distrair com outras coisas. Isto obviamente aplica-se a nível de software. Alguns exemplos, como estava aqui a dizer, para reduzir custos, para evitar
temos que mudar de contexto, é muito mais eficiente, estamos sempre focados apenas num único problema, certo? Assim sendo, em relação ao mundo Java, nós precisamos ter uma solução. Nos últimos anos têm aparecido algumas soluções para fazer este tipo de coisas. Um daqueles mais utilizados é o Spring Batch. Penso que alguns de vocês também já utilizaram, mas existem outros. Existe uma ferramenta de batch do WebSphere, existe o Hadoop, existem depois várias in-house frameworks, muitas vezes o pessoal aprende a fazer Java SE com scheduling ou com cron e coisas desse género. Agora, porque é que isto era um problema grave a não existir uma especificação, como agora vamos ver? Que é a nova especificação de Java EE para batch. Nos últimos anos eu tenho passado por várias organizações e uma das coisas que eu tenho visto é que quase todas estas organizações fazem batch de forma diferente. Ou seja, é um pesadelo para as pessoas que estão neste meio, estão neste mundo, têm que aprender sempre como é que as pessoas fazem essa parte de batching, como é que fazem a leitura dos dados, como é que escrevem os dados, como é que processam os dados. A maior parte das coisas que vi foram sempre coisas ináuditas. Ou seja, estes são conceitos que estão em toda a parte de batching, mas que não existia uma explicação que nós pudéssemos utilizar. Pronto, isso agora passou a ser possível com o GSR 352, que é aplicações em batch para a plataforma de Java. É uma coisa engraçada porque o pessoal do Spring já conhece o Spring Batch e eles nunca contribuíram nada para a plataforma de Java. Esta foi a primeira contribuição deles. Se quem utilizou o Spring Batch vai ver que é muito parecido com aquilo que vamos ver hoje de Java EE. Está disponível no Java EE e também funciona para o Standard Edition. Ou seja, funciona tanto no Java EE Container como funciona sem Java EE Container. O que vamos ver aqui vai ser igual ao slide. Para vermos aqui algum tipo de funcionalidades que temos processamento a nível de tarefa, a nível de chunk, ou seja, nós vamos ver isto muito mais tarde, mais à frente, e vamos fazer algumas demos com isto. Podemos fazer processamento paralelo ao processamento sequencial, ou seja, algo bastante usual neste tipo de tecnologia. Como devem imaginar, quando estamos a processar milhões e milhões de ficheiros ou milhões e milhões de registros, não é agradável se o nosso processo ficar a meio, se o nosso processo aguentar, temos que começar tudo novamente. Ou seja, nós também conseguimos ter aqui algo que é o checkpointing, que nos permite dizer onde é que estamos no processamento e retomar a partir daí, que é bastante interessante. Temos também um workflow que podemos dizer como é que queremos fazer todo o processamento de dados. Vamos em Daniel. Não é nada muito avançado, mas penso que funciona bem para a maior parte dos casos. Podemos fazer stops e restarts dos batches, o que é bastante interessante porque caso a nossa janela temporal para fazer o processamento de alguma coisa se esgote, podemos sempre parar e reiniciar novamente e o batch continua onde ficou, o que é bastante fixe. E depois também temos tratamento de exceções, obviamente, o que é que acontece quando não conseguimos processar um registro ou processar um ficheiro, alguma coisa a acontecer e podemos fazer isso com esse tratamento de exceções. Pronto, quem já usa o Spring Batch, quem é que já usa o Spring Batch daqui? Dois. Ok? Estes conceitos que estão aqui são muito parecidos com os Spring Batch. Para quem não é familiar com eles, eu vou dar um review. Então o que nós temos é um repositório de jogos. Este repositório de jogos o que vamos ter é a metadata dos jogos, a metadata de tudo o que representa um jogo. Neste caso, um jogo representado com um step, e esse step tem
informação, por exemplo, aparecem os jogos que estão a correr, os jogos que estão parados, o que é que foi processado, o que é que não foi. O meu jogo operator tem o runtime de batch, onde eu posso chamar stop, start e afins. Depois tenho o jogo apenas dito, que é apenas uma definição. Esse jogo pode ter um número determinado de steps, é aqueles que eu quiser. Depois, dentro desses steps, tenho o item bring, o processo do item, como acabei de dizer. Indo um pouco mais de detalhe a nível do jogo, o jogo é apenas uma definição. Dentro dessa definição, nós temos uma instância, que é como se estivéssemos a instanciar uma classe. Isto é quando nós chamamos o jogo operator, fazemos o batch runtime, é o que acontece. Dentro dessa instância, depois podemos ter várias execuções. No caso, por exemplo, do jogo ser parado, depois arrancar novamente, ou seja, é uma execução diferente daquela instância daquele jogo. E a mesma, depois tudo se aplica na mesma linha. Tenho vários steps e tenho várias execuções nos steps, tendo em conta as execuções de jogo que eu puder vir a ter. Então, vamos olhar aqui para o código só para ver quão fácil é criar algo deste género. Isto é o exemplo mais simples que nós podemos ter. As coisas mencionadas no primeiro são coisas da API de JavaE, tudo o resto são coisas que devem ser familiares para vós. Ou seja, tenho aqui um basta, que é um processamento de nível de tarefa. Simplesmente tenho um método que é o process, que me é dado o abstract basta, apenas faço a vaga com o método. Aqui faço a operação que eu quiser, devolvo apenas um status para dizer se aquilo foi computado como processo ou não. Isto é interessante para depois marcar os jogos como computados ou falharam, etc. Quando neste caso é muito simples, por dizer que computou como processo. E depois preciso ainda do tal XML no workflow que vou definir. É muito simples também, apenas defino que tenho um jogo, que é o mais first batch, defino um step, esse step tem um basta, tem uma referência para o my basta. Esta referência é dada para a anotação de name. O name vai criar um bin com o nome myBasta, que é injetado aqui. E finalmente vou arrancar o jogo desta forma. Tenho um jogo operator a partir do batch runtime. Depois a única coisa que faço um jogo operator com o start, passo do nome do jogo. Este nome do jogo podiam pensar que este é o ID que está aqui, mas não, é o número dos férias XML onde está esta expressão, um pouco estranho, mas é assim que é. Posso passar num conjunto de properties e depois posso fazer queries à minha expressão daquele jogo e buscando aquele execution ID. Depois do start tenho um ID onde posso tipo, ver, ok, este jogo já terminou, já acabou, se acabou com o processo. Quantos commits é que fez, quantos reads é que fez, esse tipo de coisas. Cortês, uma pergunta. Aquele XML é esse aí? Sim. Isso é um ficheiro gerado por nós? É um ficheiro... Não, este ficheiro tipo fazes tudo. Existe por acaso. Força só. Depende da ideia que vais utilizar. Por exemplo, o NetBeans sei que tem um plugin onde podes fazer tipo quase designer. Ok. Onde podes tipo, dizer que és um instrumento. Tipo, tens um elemento visual, por acaso não tenho aqui, podia ter trazido para mostrar, mas tens um elemento visual onde dizes que quer aqui um step. Este step é tipo basta. E depois este basta linka para este outro step que é o tipo chunk e desenhas mesmo no diagrama e ele gera por XML. Ok. O Eclipse, quando não me recordo, acho que não tem isso. O IntelliJ também não tem, mas tem autocomplete em tudo. E eu posso mostrar. E outra coisa, o que é que tu precisas da anotação name no bin? Aqui? Sim. Podes tirar, se tu atirar não funciona mesmo?
Se tirares, não funciona, não. Ou melhor, Tudo se tu atirares, podes fazer com que isto funcione, é tens de pôr aqui o full qualified name do... Mas se tu estiveres a correr no container, não funciona? É o que eu estou a dizer. Então deixa-me explicar porque é que eu estou a perguntar isto. Se tudo o que não está, todos os pós no Java E7 são automaticamente CDI20s. Não. Se tudo no XML de Sajol são todos CDI20s, estás a ver? Sim, certo. Pronto. E a minha questão é, imagina que tens o UOL, são todos CDI20s, continuas a precisar do name? No caso do batch sim, porque o batch tipo, é uma coisa à parte, nem sequer está. Não é gerida pelo container? Não, porque é assim, o batch não usa CDI porque o batch funciona em SE também. Em SE não tem CDI. Tens, se meteres weld, ou se meteres uma lib, tens. Sim, mas a ideia é tipo. Ser independente. Não foi feito para ter uma dependência logo do weld aí. Não foi feito para ter logo uma dependência do weld logo aí, logo no SE. Estão a entender? A questão é que, tipo, para teres isso, tinhas que ter logo o weld sempre com o teu contexto de SE. Tinhas que ter o quê? O weld. Sim. Sim, mas se tu tiveres lá a livraria do weld, tu consegues ter sido. Sim, mas a questão é, a ideia do batch runtime para SE é poder correr sem teres coisas adicionais. Por isso não tens um contexto CDI lá. Mas tu metes aqui o name e tiveres em Java SE, vais já mesmo precisar ter lá alguma coisa, senão com... Não, neste caso é o que eu estava a dizer. No caso do SE, o que eu ia precisar aqui neste batch pref, tinha que pôr aqui um full qualified name. Ok, então resumindo, se tiveres Java SE, precisas sempre aí do full qualified name. Sempre. Sim. Ou então posso ter um fecheiro chamado bin.xml, onde ponho os full qualified names, que tem uma referência para o nome do bin e que depois posso pôr isto aqui. Ok, e se tiveres em Java EE, continuo a anotação. achar que com ou sem a anotação devias poder meter aí o nome sem ser o full qualified name. Podes pôr se tiveres o name. Pois, mas é ter o name de não ter supostamente a mesma coisa. Não é. Em CDI? É assim, não é por causa da cena do Java SE. Pois, mas no Java SE tens que meter sempre o full qualified name de qualquer maneira. É assim, é uma questão apenas de poupar aqui alguns caracteres. Podes ter, desculpa, Sim. aqui uma ideia barra questão. Sim. Não podes ter um processo quando arrancas a aplicação, no caso do Java SE, que te vai a todas as classes que têm a annotation name e instancias isso com um bin que depois pode ser usado aí. Sim, podes. Sim, tu com o Podes L, pôr o L automaticamente. no teu contexto. Sim, mas se tu quiseres ter a dependência do L, creio que isso tu, Se não com tiveres algumas o L, linhas de código, consegues fazer. Se O não problema é que se tiveres- não tiveres assim, o L, não tens a anotação name. Não tendo a dependência do L, o que é que tu fazes? Tipicamente o que tens um fecheiro chamado, já me recordo o nome dele, mas é batchbeans.xml, onde metes o full qualified name deste tipo de classes, com um ID, e depois metes a referência para aqui. Um pouco como o Spring, pá. E não tens de ter o L daí. Gato? Não? Quer? Então vá traduzir. Paulo? Ofereces amendoins a macacos. Ofereces amendoins a macacos, estás a perto de quê? Estou aqui preso. Então, estas definições em XML vêm muito do Spring, não é? Isto já veio bem herdado do Spring, não é, Cortês? Não é verdade, mas é inspirado. É muito inspirado. E não se torna muito error-pruning estar a fazer design de XML? Não, porque o que acontece, por exemplo, se usares no Eclipse, por acaso não sei. Não usava o Eclipse. No IntelliJ, ele tipo, põe tudo a vermelho, só não consegue encontrar as coisas. E tem tudo autocomplete. Pode tipo, mostrar com algum encoding. No caso do NetBeans, como tem um editor,
Ou na base de dados, tem que ser na base de dados. Não, também não existe API, também não existe. Assim, é aquilo é apenas uma metadata que vai para o Java Repository. Eventualmente acredito que, tendo acesso à implementação, fosse possível fazer isso, mas não existe uma API para fora para fazer. Olhando aqui um pouco mais em pormenor para o tipo de coisas que podemos fazer. O Batch é o elemento mais simples para fazer processamento de dados. A meu ver, é muito útil para fazer tarefas que têm curta duração e, por exemplo, para tratar de recursos do sistema, como, por exemplo, copiar ficheiros de um lado para o outro, ou fazer um pedido de REST para buscar algum tipo de informação. Ou seja, coisas tipicamente curtas, ou então para fazer cleanup e manipulação de coisas. Normalmente não aconselho usar isto, portanto podemos fazer processamento massivo de informação. Para isso usamos o Chunk Processing, que é o próximo. O Chunk Processing é a forma mais simples de entender, é como se fosse um ETL. Não sei se quem sabe o que é ETL aqui? Bom, nem todos. O ETL é o Extract Transform Load, é um termo que vem de base de dados e por isso corresponde o extract ao reader, onde vou ler dados, o transform, o processo, onde vou ter a informação que li e vou fazer alguma coisa com ela, e depois o load é carregar a informação para um lado, neste caso depois tenho o writer que é descrever a informação para um lado, pode ser com um share, pode ser com uma base de dados, pode ser com outra coisa qualquer. Aqui, isto é muito mais útil para quando estou a processar grande volume de dados, principalmente porque tenho checkpointing que me permite dizer em que ponto é que estou no processamento, seja de um share, seja de uma tabela de base de dados, seja o que for, e dizer, por exemplo, imagino que estou a processar um share de 1 milhão de registros. Posso ter processado 50, posso parar o processamento e continuar a seguir. Então, mesmo que o processamento de repente, já passei aqueles 50, vou arrumar a partir ali novamente. Ou seja, é bastante útil com este tipo de coisas. E obviamente que é muito mais interessante utilizar isto quando estou a pôr coisas muito longas e muito compridas. Pelo menos garanto-me que tudo aquilo que eu já processei não é para deitar fora e posso continuar onde parei. Olhando aqui um pouco isto mais ao pormenor, quando estou a fazer um processamento em chunk, isto é feito dentro de uma transação. E o que acontece? O chunk processing tem um número de elementos que vão ser processados naquele chunk, vamos imaginar 100. E o que acontece é, eu vou ler um elemento, vou processar aquele elemento, vou voltar a ler, vou voltar a processar, até atingir os 100. Quando eu tiver os 100, vou passar os 100 para o writer, vão ser escritos os 100 ao mesmo tempo. Ou seja, isto é apenas para perceberem que não é, quando estou a processar 100 elementos, não é tipo leio, processo e escrevo, leio, processo e escrevo. Não, é leio, processo, leio, processo, leio, processo, e no final é que escrevo todos ao mesmo tempo. Para otimizar, obviamente, as escritas, sejam para um file system, seja para uma base de dados, seja para o que for. Ou seja, os elementos são todos escritos ao mesmo tempo. Dentro daquele chunk, dentro daquela transação e dentro do número de elementos que eu tenho dentro do chunk. E isso pode ser, obviamente, definido no XML. Podemos ver aqui este exemplo. Tenho o reader, um processo e um writer. O processo tem um XML nada parecido com o que tínhamos há, mas em vez de ser um batch, eu tenho um chunk. Tenho uma checkpoint policy item count 3, significa que eu vou ter um chunk de 3 elementos cada vez. E aquele checkpoint policy, se quiser, pode ser um custom e eu posso definir o meu próprio. Ou seja, ali é com o número de elementos, mas eu posso definir uma classe e dizer, posso definir qual é que é o meu checkpoint policy e dizer como é que eu quero fazer o checkpoint. Mas o default é este e tipicamente funciona bem. As transações aí é por chunk ou... É por chunk, sim. Por chunk. Isto porque o chunk também ele vai ter informação de tudo que foi lido, escrito e processado. Ok. Então tu depois podes também consultar a metadata do Java Repository para aquele jogo,
para saber, por exemplo, quantos tweets é que foram feitos, quantas escritas é que foram feitas e assim por diante. Ok. Então aí é que tu sabes, por exemplo, se aconteceu uma exceção, a transação abortou e tu aí Sim, no sabes, repositório podes saber. Podes saber isso de várias maneiras. Tu podes ver aí, podes, por exemplo, dizer: olha, se aquele chão tinha 100 elementos e eu só escrevi e o meu brief só me está a dar, o meu rack só me deu 99, significa que houve qualquer coisa que falhou. Mas também podes implementar listeners que são executados quando alguma coisa acontece. Neste caso, por exemplo, vamos imaginar que houve um erro a escrever alguma coisa. Podes implementar um listener que tipo, lança-me um código qualquer quando isso acontece. E dá para fazer várias coisas, seja tipo, por exemplo, before read, on read, after read, e assim por diante. Para o write e para o processo também. Mas, por exemplo, num caso em que acontecesse um erro qualquer, dava depois para retomar a transação, dava depois para retomar o processamento a partir desse ponto? Depende de como é que tiver o tratamento de exceções definido. Okay. Podes tipo, ter, eu vou falar um pouco mais disto mais à frente, mas posso dizer já. O que tens é, podes definir o tratamento de exceções como, por exemplo, como skip ou como retry. E defines as exceções nesse aspecto. Okay. Diz assim, se ocorrer esta exceção, eu quero que tipo, ele faça skip este elemento. Se ocorrer esta outra exceção, eu quero que ele faça retry. O que acontece é depois ele tipo, faz skip ou faz retry e o número de vezes que definires para aquilo acontecer. E se no limite aquilo atingir o número limite, o que pode acontecer é o bar estourar. No caso, por exemplo, do retry. Se for no caso do skip, já não. O skip salta e continua a passar para a frente. São duas questões. Primeiro, é possível ter mais de um processador para um registro ou não? Um processador para um registro. Processador. Se quiser ter vários processos, vários níveis de processamento, por exemplo. Sim, podemos, isso ia falar também a seguir, temos processamento paralelo. Não é questão paralela. Dentro, por exemplo, aqui eu estou a definir um chunk e posso ter, por exemplo, lá um processor que me faz uma determinada tarefa e depois tenho outro processor separado a fazer outra coisa. Ou não faz sentido isso? É assim. Faz sentido gerir isso dentro do mesmo processor sempre? Ou faz sentido? Está a falar só dentro daquele processo? Sim, porque isso vai levar à segunda questão, que é a questão da dependência. Não faz sentido. Não faz sentido? Não faz sentido dentro do processo estar a fazer duas coisas ao mesmo tempo. Ok. Ou melhor, duas coisas diferentes ao mesmo tempo. Tu queres aí um bocadinho interessante. Porque Ou não? Porque eu posso, a questão é, se eu tiver dependências entre os itens que eu processar, isto é, se o processamento do segundo item tiver uma dependência do resultado do processamento do primeiro, como é que eu consigo ter acesso ao resultado do processamento do primeiro quando estou a processar o segundo item, ou o terceiro, ou o quarto, ou o que quer que seja? Isso aí é algo que tens que resolver a nível de negócio. Não é a API que te resolve isso. Ou seja, o que é que eu vejo aqui? O processamento não tem visão daquilo que aconteceu para trás nem para a frente. Pois, é por isso que eu estou a perguntar. Pronto. Não tem visão daquilo que aconteceu para trás nem para a frente. E depois, isso está assim por um motivo, que é como é que fazes checkpoint nesse aspecto? Não tens forma de fazer, não tens forma de saber, pelo menos automaticamente, já tens tu que implementar a tua parte, fazer checkpoint e tudo o resto. Não, tu podes ter checkpoint na mesma. A questão é que tu podes ter o processamento de um registro dependente do resultado do processamento anterior, ou seja... Sim, mas para o seguinte... pensar numa coisa incremental em que sentido? Não, para o seguinte, porque o que tu chamas de processamento, eu acho que estás a pensar numa coisa diferente. Porque o processor é um transformer. Entendes? É uma transformação de dados. Tipicamente não deve depender de coisas. Ou seja, tu assumir que é sempre este processamento que é sempre uma coisa completamente isolada, encapsulada e quase A nível de registro, sim. A nível de quando estás a ler, a processar e escrever, essa linha deve ser isolada, assim. Não quer dizer que não possas implementar uma coisa que tenha dependência de uma coisa das outras, mas aí já és tu que tens de gerir. A API não te gera isso por ti. Programaticamente eu poderia ter essa hipótese. Programaticamente podes fazê-lo. Através, pronto, passando
tens uma coisa chamada step complex, onde tens um mapa onde podes passar coisas lá para dentro. Ok. Ok. Podes fazer Há isso. um contexto, então. Há um contexto. Eu consigo Podes, gerir. podes passar coisas lá para dentro. Agora, eu tipicamente não recomendo muito fazer isso. Não recomendo ter. Mas é que há coisas que não têm hipótese. Não há dependências ou dependências. Tipicamente, quando há dependências, pode ser um nível acima. Há sempre um nível onde não há dependência. Tem que haver. Neste caso, só se fosse tipo o writer, onde tu fosses escrever, não é? Por exemplo. É, mas aí aquele item prompt tinha que passar para um e isso ia causar problemas, no caso de uma base de dados. Na minha experiência que eu tenho tido a fazer processamento de coisas, acho que quando estamos a colocar esse tipo de tendências só nos causa problemas. Tipicamente é melhor pensar numa solução em que isso não aconteça e é possível do que estar a colocar esse tipo de coisas. Mas podemos depois falar um pouco melhor nesse tipo de questões ou nesse tipo de exemplos. Diz. Eu ia falar precisamente do Step Context ou do Job Execution Context, que mesmo no Spring Batch existe, não é? Aqui também existe. Não sei. Aqui também existe. Era uma forma de partilhar uma variável para fazer isso. Aqui também existe. Podes sempre partilhar coisas. Mas aí no Writer tinhas que escrever o acumulado, né? Por exemplo, se fosse para calcular Fibonacci ou o fatorial, por exemplo, tinhas que escrever na base de dados no Writer, não é? Que é para o caso de haver uma exceção a meio, ele ir à base de dados e ver o que é que. Qual era o valor, não é? Mas tinhas de gerir isso. Bom, continuando, só para ver os tipo apelos rapidamente do Reader do Writer, do Reader do Processing Writer. Temos classes do Writer Reader. Aliás, o que existem é classes abstratas, existem interfaces, podem usar uma, podem usar a outra. A única diferença é que as classes abstratas já vos dão implementações vazias dos métodos, portanto, eu faço elaborar os métodos que precisarem. O Reader, neste caso, até tem 4 métodos: tem o Open, Close, Read Item, já não me lembro qual é que é o outro. Mas tipicamente o que a gente precisa sempre é o Read Item. O processor é o mesmo método, por isso é que esta coisa tem uma interface, e é o Process Item, que serve um objeto, e daqui nós devolvemos um objeto, ou seja, temos um objeto aqui e recebemos um objeto deste lado. Depois o Writer, agora lá está a classe abstrata novamente, também tem o Open, o Close, e o Writer recebe estes objetos. Tenho quase certeza que devem estar a perguntar porque é que isto não tem genéricos. É que adivinhaste? Não tem genéricos simplesmente porque os spec leads, quando estavam a fazer a explicação, quando estavam a fazer a reference implementation, ficaram sem tempo e apesar de tudo, os genéricos não é só aqui, existem genéricos, eram necessários pôr genéricos noutros sítios, como por exemplo o Step Context e o Job Context, etc. E basicamente porque eles ficaram sem tempo e acharam melhor não ter genéricos do que estar tipo, a ter a API apenas com dados genéricos e outro dado não, e a implementação dos genéricos neste aspecto no início era algo complexo, por isso eles optaram por não colocar nesta primeira versão. Existe uma thread enorme a discutir isso. Se tiverem curiosidade em ver, posso-vos enviar para lá e podem discutir com eles. Não é assim tão mal. Não é assim tão mal. Já mostro algum código. Tratamento de exceções. Já falei disto aqui um pouco. Ou seja, a execução do job falha quando existe uma exceção, mas quando nós podemos pegar nessa exceção e fazer um retry ou um skip e podemos tratar essa exceção de alguma maneira. Isto apenas é aplicável no chão. Podemos, por exemplo, incluir ou excluir exceções. Dar-se um exemplo muito simples do XML. Este é o mesmo XML que estava em cima. Temos agora aqui este quadro. Por exemplo, vou dizer que eu quero skipar todas as runtime exceptions. Isto é polimórfico. Eu digo que o meu skip limit são 3. Ou seja, skip
Não. Não. Não há nenhuma hipótese. Não. Se tiveres acesso à documentação, consegues. Mas Sim, já pode tem dizer sem Sim. dúvida. Não consegues. Tudo o que está aqui, tudo o que está Porque no Daniel, vocês não conseguem alterar em runtime. Ok. É a forma mais simples de responder. Por acaso estava a pensar que isso ficava no repositório. Mas espera aí, mas tenho, pronto, mas tenho uma outra sugestão para ti, que é, apesar de o item cal, por exemplo, ser 3, e nós estamos a usar um checkpoint policy do tipo item, nós podemos ter um checkpoint policy tipo custom, passamos uma classe, implementamos um checkpoint policy qualquer coisa, interface, e implementamos o nosso. E aí podemos fazer o que quisermos. E é isto que o item count não. Ou o item count não usado, usa o teu, usa a tua classe e aí és livre de fazer o que quiseres. Eu estava a pensar num esquema mediante a capacidade. Tu no limite podes fazer uma classe que seja um item count e depois fazes o que quiseres. Podes o que quiseres. Not nice. Partições. Este tipo de changes podem ser recolhidos em várias partições. Ou seja, uma partição é recolhida numa thread. Isto é bastante correto porque assim permite-nos dividir os dados e correr em vários threads e processar muito mais rapidamente, obviamente. E o checkpointing é independente do thread. Isto às vezes é preciso ter alguma cuidado porque à partida, se usamos defaults, normalmente não há problema, mas pegamos o nosso, possivelmente vamos ter que fazer um agregador no final para tipo, perceber em todos os threads o que é que aconteceu e no final dar um resultado, dizer que está tudo ok ou se houve algum problema. Isto é a definição de uma partição. Também é bastante simples. Neste caso aqui estou a dizer que quero duas partições. Essas partições vou passar estas propriedades. Digo que o start value é 1 e que o start value é 11 e depois eu consigo obter estas variáveis e usá-las no meu reader ou no meu processo do meu writer e fazer alguma coisa com elas. Vou dar um exemplo, já vou mostrar um exemplo um pouco mais no código que vai ser mais imediato para vocês entenderem. E aqui estou a passar as propriedades que estão no partition para o meu reader, por exemplo. Ali usa uma expressão e partition class start, uma variável que eu quero passar para ali e já está. Demo, neste caso vou ter que centrar. Vou escrever aqui aliás, no draft. Alguém que joga? Não, sou eu o único que joga. Aqui uma pessoa que joga, vai lá, temos que dar um bom. Não vamos mostrar aqui nada do jogo, não se preocupem, mas acho que o World of Warcraft tem uma coisa muito interessante que é tem um grande volume de dados, o que se torna um exemplo perfeito para fazer aqui uma demonstração sobre dados. Então o que é que acontece? O World of Warcraft é um jogo massive multiplayer game, tem mais de 500 servidores espalhados pela Europa e pelos Estados Unidos e cada servidor tem uma optional. Uma optional é como se fosse um eBay, onde esse servidor tem um conjunto de itens ou de artigos em que os jogadores que vão jogar naquele servidor podem comprar, vender, trocar, etc. Para terem uma ideia do número que estamos aqui a falar, tipicamente cada servidor troca à volta de 70 mil itens por hora. Se virmos isto por todos os servidores que existem, isto dá à volta de uns 30 milhões de itens por hora. Se não for um pouco mais de 30 milhões. Agora, o que é interessante? O World of Warcraft tem uma API em REST que nós podemos invocar sem problema nenhum, onde podemos obter a informação das optionals e dos itens que estão à venda e o preço deles. Podemos extrair métricas daí, ver, por exemplo, qual é que é a evolução do preço das coisas e partilhar conhecimento. No fundo, isto é como se fosse tipo, quase uma stock market, ver tipo, a evolução de uma determinada item, de uma determinada ação. É o que vamos ver. Podia ter feito isso com algo relacionado com ações, mas achei que isto era mais engraçado.
tenho aqui apenas duas combos. Aqui escolho, por exemplo, qual é que é o servidor que eu quero procurar. Eu já tenho aqui alguns dados carregados. Aqui vi qual é que é o item ID que eu quero usar. Por exemplo, este. Pesquiso. Pronto, e tenho aqui, estes são os dados que eu já tenho aqui na aplicação. E podemos ver, por exemplo, este item que é o Alger. Começou ontem à noite a 50, a vender a 50 de gold. Pronto, 50 de gold é currency do World of Warcraft e atualmente, depois das 3 da tarde, já estava a 29 de gold. Temos bid e buyout, basicamente o bid é leilão, o buyout é buy it now. E podemos ver aqui a diferença entre os dois. Eu vou aqui correr algumas coisas já para vermos. Esta relação não é melhor para vermos aqui coisas, não consigo ver o bloco. Então, uma das coisas que vou fazer agora é correr aqui um jogo que eu tenho aqui, que este faz jogo. E o que isto basicamente neste momento está a fazer é, está a ligar-se a todos os servidores no mundo, pelo menos no mundo, pelo menos toda a Europa e os Estados Unidos, e está a pedir um novo snapshot dos dados. Aqui ainda não sacou nenhum dados, portanto está a perguntar qual é que é a última versão dos dados. O que eles enviam é um endereço para um ficheiro JSON com os dados, e agora tenho aqui o último snapshot e agora posso processar, por exemplo, com os servidores. Uma coisa que, como viram, isto aqui até foi bastante rápido. Foram para uns 30 segundos a fazer isto, a ligar a 500 servidores, isto com motivos REST. Estou aqui a utilizar para fazer isto, estou a usar Parallel Streams Java 8. Eu já estou a usar este projeto em Java 8. Usando tipo Java 7 normal sem Parallel Streams, isto demora para uns 3 minutos. Com Parallel Streams demora 30 segundos. Fica espetacular. Agora vou passar aqui no fecheiro. Isto é capaz de demorar um pouco mais, porque estou por 3G e isto vai ter que sacar o fecheiro, que é um fecheiro GSP com 12 ou 13 megas. De vez em quando vamos deixá-lo um pouco aí e vou começar a mostrar um pouco do código. Então vamos fazer isto. A resolução não é. Quer dizer, conseguem ver, certo? Então. Vamos aqui mostrar a parte que vem, por exemplo, a parte dos fecheiros que vai buscar o último snapshot dos dados. Tenho aqui estes fecheiros XML. Se calhar, como tem ali aqueles. Assim fica melhor? O que eu tenho aqui é apenas um step, que é uma pasta. O que vai fazer é vai se ligar aos servidores todos e vai buscar o último snapshot dos dados, como estava a dizer há bocado. Tem duas partições que eu criei. Neste caso, se virem aqui, o endereço que é utilizado para os servidores dos Estados Unidos é diferente do endereço usado para os servidores que estão na Europa. Então, por isso, eu até posso criar aqui duas partições, onde digo o endereço que eu quero utilizar, digo qual é que é a região, Europe ou US, e passo estes parâmetros aqui para este basta. Este basta o que vai fazer? Recebe estes valores, eu posso se estou usando estas anotações de inject e de batch property, vou injetar este valor aqui nesta string, e o que isto vai fazer é vai criar dois threads, instanciar dois threads, com duas instâncias do load action file basta, onde o region e o target está preenchido consoante a partição onde está e a frame onde está. Estão a entender? Ou seja, uma instância vai ter a region Europe e o target com o endereço do Europe, e a outra vai ter a region US com o target do US. E vai ser criada
vem do Asset Pasta. E o que eu faço aqui é tenho uma lista de realms, que é a lista dos servidores, isto eu já tenho carregado na aplicação. Vou buscar a minha lista de servidores por região. Tenho essa lista, faço um parallel stream for each, chamo get helm action file information, que basicamente vai fazer um pedido de REST àquele endereço. Isto é um pedido de REST assim e vai-me devolver qual é que é o último snapshot dos dados. Isto basicamente devolve um objective files. Este objective files tem uma lista de action files, que basicamente diz quais é que são os últimos checks que estão naquela action para eu poder sacar. E pronto, crio aqui essa informação para depois processar mais à frente. Isto é claro? Deixem-me ver se, entretanto, o processamento aqui já acabou. Agora fechei logo, mas ainda acabou. Já está, não me interessa. Aqui já está acabado, deixem-me aqui fazer aqui um search novamente para ver se tem mais dados. Pronto, viram um bocadinho, vocês viram aqui isto. Dá um bocadinho, mas agora o último snapshot dos dados que aconteceu foi isto ainda desceu mais. E pronto, agora isto é só uma questão de ir executando um baixo ou outro para ir buscando mais informação e ir atualizando os dados. Para já tenho isto manual, isto obviamente pode ser executado como um timer, mas tenho manual por questões de demo. Agora olhando para a parte de processamento dos dados, que é a parte mais interessante, a meu ver. Tudo o que está aqui usa apenas coisas de Java 7, não tem livrarias externas. Acho que é muito interessante. Até esta parte aqui de fazer o pedido de REST é usando a REST API já é REST. Mas olhando para a parte de processamento de fecheiros, eu tenho agora aqui um job chamado classe job. O que vai fazer é, vamos olhar aqui um pouco mais para este HTML com mais atenção. Tem aqui um step, que é uma basta, que o que vai fazer é vai ligar-se ao servidor e vai fazer download do ficheiro JSON. Isto é só fazer a parte de download, não tem que fazer download com o Firefox ou com um browser. Se virem aqui, onde é que está? Este copy URL que faz, vai exatamente aqui este URL, vai buscar o URL do ficheiro e vai copiá-lo aqui para o meu file system para processar depois. Nada especial. Depois, isto foi um pormenor que eu não tinha comentado, mas agora também com uma coisa que tem vários steps que podemos ver, ou seja, eu defino o meu primeiro step e depois tenho aqui este next que diz vou executar agora este próximo step. Ou seja, do next eu salto aqui para este, depois salto aqui para este. Assim sempre. Ou seja, uso o next para saltar step a step e posso fazer algumas outras coisas com isto. De qualquer maneira, depois o que eu tenho aqui é apenas copio isto com um ficheiro numa pasta temporária, é só para tipo garantir que não estou a processar ficheiros que estão a ir a ser transferidos. Depois, a parte do meu processamento, eu estou a processar sempre 100 registros cada vez. E tenho um reader e um processing e um writer. Nível do reader, pega no ficheiro e vai ler a informação de lá. Deixem-me mostrar-vos aqui um exemplo desse ficheiro de JSON. Tenho aqui um exemplo. Pronto. O que temos, este é um ficheiro muito pequeno, posso mostrar um real. Não pode ser aqui porque senão o IntelliJ vai estourar. Ele não consegue abrir um ficheiro tão grande. E o que temos, por exemplo, temos ali um array de options, temos um option ID, qual é aquele item que está a ser vendido, quem é que é a pessoa que está a vender, qual é que é o bid, o buyout, o número, a quantidade de itens que está a ser vendido naquele option, um time left, que nos diz quanto tempo é que falta para aquele
e aqui fazemos toda a manipulação do parser de JSON e de buscar qual é que é o chefe que vamos processar e fins. Temos o close, que o que faz é fecha os resources, tem nada especial, e faz algum logo dizer que o chefe já foi processado. Um read item que vai fazer é vai ao parser e vai tipo ler os eventos que estão no JSON. Neste caso, o que estou interessado são as keys. Depois tenho aqui este documento que o que faz é, consoante aqui que eu estou a apanhar, eu não estou interessado naquela estrutura toda, mas consoante aqui que eu estou a apanhar, eu vou preencher um objeto meu chamado option, que não é mais que uma entidade JPA, com estes atributos, que é aqueles que vocês veem na página web. E no final, quando acabar de ler, vou devolver o próprio objeto, este option que está aqui. Certo? O processador é muito simples. Lá está, tenho que fazer o cast, mas como eu disse, não é assim tão mal, é só um cast aqui. E aqui vou preencher algumas outras informação adicional do option que eu não tinha no reader. Neste caso, o que eu estou a dizer que este option pertence a este real, é aquele servidor, e estou a dizer que aquele option foi processado, pertence àquele fecheiro que está a ser processado. Pronto. Se repararem, estes aqui já são retirados do context, como estávamos a falar há bocado, certo? Podemos pôr pelo menos no context, neste caso estou a pôr estes. Este context que vimos aqui, pronto, é uma coisa feita por mim, e o que temos é que este job context está aqui, nós fazemos get property, e passamos estes elementos que estão ali. Ou seja, podemos colocar dados, podemos fazer o que quisermos. Também podemos fazer tipo aqui uma coisa que é um transient user data, que significa que, por exemplo, quando fazemos isto, estes dados apenas estão disponíveis no contexto onde eles foram criados. Ou seja, por exemplo, só naquele reader, só naquele writer, e assim por diante. No caso, por exemplo, colocamos coisas no job context, eles estão disponíveis em todo o sítio de dados. Pronto, o processor é só isto, é muito simples. No final vou outra vez o objeto, para ir para o reader. O reader, ainda mais simples é. A única coisa que tem é um entity manager, tem um write items, que fazem um for each e fazem persist aos itens. Uma coisa interessante aqui é que, por exemplo, a primeira vez que eu fiz este código, eu tinha tipicamente, e falo disto porque já tive com vocês e normalmente é aquilo que costumamos fazer, é tipicamente fazermos aqui um serviço, não é? Depois vendo que este serviço chamamos aqui um método business.merge ou persist ou qualquer coisa. Uma coisa engraçada é que eu fazendo isto assim, fazer a processagem de dados demorava um terço a mais do que demora agora. Ou seja, a processagem de dados agora com esta máquina, depois está agora demora para uns 20 segundos para processar aquele fecheiro. Pondo aquele serviço ali no meio, fica a demorar 30 segundos. Isto tem a ver principalmente com interceptors, por causa também da stack e fins, ou seja, quando estamos a tratar coisas relacionadas com bases, queremos que os dois sejam mais rápidos possíveis, às vezes temos a mania de tentar que as coisas sejam bonitas e estejam todas bem organizadas, mas muitas vezes para termos performance temos que atalhar o caminho e fazer as coisas mais diretas. Continuando, isto a única coisa que faz é pegar um fecheiro JSON e coloca uma cópia dele quase na base de dados. Depois que tem aquelas métricas que estão aqui nesta página, a pouco continua a correr o meu batch, ou seja, este processo de jogo que faz é fazer aquele fecheiro e colocar aqueles dados, e depois vou ainda correr uma outra coisa chamada import statistics, que vai gerar estatísticas com base naqueles dados. E aqui o que temos é uma coisa mais engraçada, que é tenho agora um novo item reader, que o que faz é vai ler a minha base de dados aquela informação, onde faz tipo sums e averages e
por exemplo, o nosso JPA, não sei se estão a par, mas o JPA não tem uma coisa chamada Scroll ou Result Set. Scroll ou Result Set é como se fosse um cursor que eu faço a query uma vez, não tenho a ligação aberta para a base de dados e vou obtendo mais elementos. Isto obviamente é muito mais rápido do que se tivesse, por exemplo, uma query JPA onde eu quisesse fazer a coisa paginada. Para começar, estamos aqui a falar que esta query tipicamente devolve para cada fecheiro, uns 7.000 ou 8.000 registros. Demora para aí 30 minutos a fazer, se eu fizesse assim. Fazendo desta maneira, demora tipo 2 ou 3 segundos. É uma diferença brutal. De qualquer maneira, não está a dizer isto, apenas uma reader tem aqui esta query, eu faço um open, só vou fazê-la uma vez, depois tenho um professor que me mantendo aberto e vou obtendo mais dados. Obtenho estes dados no read item, ou seja, no meu result set só no limite a chamar next, e se não tiver elementos, devolvo nulo. Este é já agora um ponto importante que é o processamento de um chain que acaba quando o read item devolve nulo no seu resultado read item. O processo de processamento acaba. O meu processor o que faz agora também faz nada especial, a única coisa que faz é pega naquele result set, mais uma vez o caso, não disse assim tão mal, só um, e pega neste result set e vou preencher um elemento tipo algo chamado item statistics, que me vai guardar pelas estatísticas. Isto é mais uma vez um JPA, nada especial. Faz aqui uns avatars, tudo pelo meio. E finalmente chamo o meu writer, o que faz é repetir isto mais uma vez, e depois finalmente são os dados que são utilizados aqui neste tabela, neste gráfico. Pronto, no fundo isto é de forma muito simples e muito básica. Acho que é um exemplo que tem alguma complexidade, mas também é bastante interessante e simples de entender ao mesmo tempo. Alguma dúvida? Ficou claro? Como ninguém perguntou nada, se calhar foi demasiado rápido, não sei. Faz sentido isto? Faz sentido. Acho que as dúvidas surgiram ao início e agora foi só fluir, a ver o código e ver como é que as coisas funcionaram. Tu ainda tens já algumas implementações de alguma coisa tipo no Spring? Por exemplo, no Spring tens um JDBC Reader, Sim. passas uma query logo nos parâmetros, é que precisas implementar da classe. Tens alguma coisa assim do género? Sim, ou seja, certo. O que Pedro está a dizer é que, agora vou para o resto das pessoas saberem, o Spring Batch já tem, como viram aqui, eu tive que fazer tudo muito à mão. O item reader, tive que estar a criar a minha JDBC query, ou seja, são coisas que, por exemplo, se eu quiser fazer uma query à base de dados, a query, a única coisa que muda é o SQL, não é? Tudo o resto, todo o código ali de boilerplate é o mesmo. A mesma coisa para JSON, XML e afins. O que acontece? O Spring Batch já tem item readers, writers e processors já pré-feitos, onde apenas, por exemplo, tem já um JDBC reader, nós pomos qual é que é a query que fazemos e o reader dá-nos logo o elemento que queremos e afins. Neste caso em concreto, a explicação não tem isso. O que tens é as implementações dão-te isso, se quiseres. No caso, por exemplo, do Wildfire, a implementação deles hoje é aberta e eles já têm esse tipo de coisas. Eles andam na mesma coisa XML. A implementação de referência, que é do Glassfish, que é da IBM, que é chamada JBatch, não tem nada. Neste aspecto concreto, como isto é um exemplo demo, preferi fazer desta maneira, simplesmente para isto poder ser executado tanto no Glassfish como no Wildfire, nos dois. Se eu usasse implementações diretas do GBR para fazer o write das writers, isso já não ia ser possível. Pronto, é um downside da API Java e até tenho um slide com isso mais à frente. Vamos até 15 minutos. Cerveja? Já agora desse em Portugal fazer cerveja. Quer cerveja? Não. Ninguém quer cerveja? Chocolate. Não é como tipo de...
são, por exemplo, uma sequência de elementos de expressão. Simplesmente são usados, por exemplo, para agregar lógica no negócio. Deixa-me mostrar aqui um exemplo que eu também tenho split. Mas basicamente um flow é algo deste género, ou seja, tenho aquele flow, tenho aqui tipo, vários steps, posso ter mais outras coisas, e quando estou a fazer o next, posso licenciar mesmo o step, posso colocar o flow e tipo, é logo, quase como se fosse um sub-workflow. O split é parecido com o partitioning, mas tem uma coisa diferente. Enquanto o partitioning é a nível dos dados, estamos a processar a nível do chunk, o split faz mesmo um split da expressão em duas threads e podemos estar a executar coisas completamente diferentes. Por exemplo, neste caso aqui em concreto, este HTML, o que temos ali é um split e aquele split vai executar o flow 1 e o flow 2. E como podem ver, o flow 1 tem coisas completamente diferentes do flow 2. Portanto, podemos executar coisas completamente diferentes em paralelo. Um exemplo muito simples que eu até estava a fazer, que posso mostrar as coisas que eu tenho aí, que é, vamos imaginar que agora aqueles dados que eu mastiguei e que tenho como estatísticas, quero disponibilizar aquilo, por exemplo, num fecheiro XML e num fecheiro JSON. Então eu posso fazer um split, tipo, faço uma parte que está a gerar o fecheiro XML, outra parte do final que vai gerar o fecheiro JSON e faço tudo ao mesmo tempo. Pronto, faz mais rápido, obviamente. Mas não tem nenhuma política de split? Política É só assim? É só assim. A política é as poucas fases. Desenhar o workflow. Outras tools de flow, nos splits podes adicionar políticas. Sim. Onde podes fazer, por exemplo, a duplicação de dados, ou fazer load balancing de dados. Não, aqui é muito mais simples. É muito mais baixo nível do que isso. É muito mais simples. És tu que defines como é que é feito. Por exemplo, queres fazer um split naquele ponto e ele faz o split em duas threads e tu é que dizes o que é que faz aquela thread. Não tens tipo de políticas onde dizes faz o split se isto ou algo do género. Exato, estou a perceber. O que determina os dados é o flow. Sim. Diz. O que eu ia perguntar é, em relação ao partitioning, isso normalmente tem a ver com o número de cores do processador, não é? Ou estou errado? Não necessariamente. É assim, por exemplo, tu podes ter 100 threads na JVM, no entanto não significa que tens 100 cores. Certo. A questão é tipo um split, quando fazes um split tens dois caminhos, estes caminhos vão executar um em cada thread. Certo. E aí é a mesma coisa quando fazes um partitioning. É uma thread por cada partição. Mas não existe um mapeamento direto em uma partição core ou um split em core. Porque é em threads. Sim, mas normalmente queres fazer partições em função do teu hardware, não? Pronto. Se tu não tens controle, acho que é perguntar se tens controle sobre como é que fazes isso. Pronto. Tu não tens controle aqui disso. Como eu disse, isto é muito Estático, não é? assim. A única forma de controlar isso é a nível com parâmetros que passas quando arrancas a JVM. Dizes tipo, quero usar estes cores, quero usar estes threads, quero usar isto e aquilo. E ele internamente é que faz isso. Pois, porque a criação de partições, a meu ver, ou mesmo com os casos que eu estou a ver, seria influenciado por duas coisas, né? Pelo volume de dados que tens e pelos cores que tens. Mas ok, já percebi. Imagina isto também como se fosse, isto pode não fazer muito sentido, mas imagina um servidor HTTP. Também tem, por exemplo, 300 threads, à escuta de pedidos, no entanto não tem 300 cores. Não é? Certo. Ou seja, tu podes ter podes dividir os dados em 10 partições e estarem todos em 10 threads, mas depois usas os cores que houver. Sim, mas aí no servidor HTTP tens tipicamente latências grandes, né?
tens uma thread a servir um cliente e o cliente não está sempre Sim, a fazer requests. óbvio. Mas o que eu estava a dizer não era um exemplo muito bom, mas era apenas para dar a diferença entre o número de frames não está diretamente relacionado com o número de cores. Sim, aqui até tens pedidos HTTP a meio e podes querer ter várias partições para ter vários pedidos HTTP. Porque repara o seguinte, tu até podes, no teu reader, pode estar a ler coisas de um pedido REST, de um serviço REST. Não é? E aí, por exemplo, podes fazer um pedido assim, pode demorar 5 ou 6 segundos, não é? E tu não queres estar a bloquear um core para fazer aquilo, por isso tens threads. E aí podes ter tipo N threads que estão a fazer várias coisas ao mesmo tempo. É assim, no limite, olha, agora estou a pensar numa coisa engraçada. No limite, quase podias implementar um servidor HTTP usando isto. E que o reader faz um server socket, não é? Sim. Continuando. Pronto. Partições versus split. Partições, a meu ver, são usadas a nível dos dados, ou seja, estamos a medir dados, porque o reader e o write processing atuam sobre a mesma coisa, enquanto o split é sobre coisas diferentes, como vimos ali. Também podemos aplicar decisions. Decisions é quase como se fosse um if-else, mas nada de muito complexo. Tipicamente até precisamos de o implementar. Basicamente o que temos é como desenchatar a decision, passamos por um decider e depois dizemos, por exemplo, o decider devolve um valor e depois com base no valor que o decider devolver podemos tipo, enviar para um step ou para o outro. Este, por exemplo, é a versão de decider, também com decider, eu devolvo lá está, devolvo um full ou devolvo um bar e se for full vai para ali, se for um bar não para ali. É quase um if. Um if em XML. Ele decide aqui com base em quê? Diz? Ele decide aí com base em quê? Decide com base neste decider. Ou seja, sempre Sim, temos isso é possível, mas o decider recebe o quê? o decider recebe uma step execution que é a parte do contexto do jogo. É só para buscar lá parâmetros que precisares. Tipicamente não podes nem sequer usar isto. Dentro deste momento fazes aquilo que entenderes e devolves uma string. Essa string vai ser depois utilizada neste elemento next e com base neste elemento redirecionas o workflow para outro sítio, ou seja, on Sim, é no fim do step. sim, Certo. on full tens o step mais step, o next vai para o my decider vem para aqui, para esta decision, que esta área está aqui, tem uma referência para o decider. Consoante o que o decider devolver ou não, o next vai para o full vai para o full step, o bar vai para o bar step. Alguma questão de alguém? Ok. Eu consigo perguntar uma coisa. Transições. Já vimos aqui algumas destas transições tipo next, on e tal, servem para definir um pouco o workflow do batch. Tipicamente só podem ser aplicadas a steps, flows e decisões. E depois temos, por exemplo, vamos imaginar que a step falhou por causa de uma exceção. Então podemos implementar uma coisa que é o fail e no fail podemos enviar para o outro lado. Posso mostrar um exemplo no código que eu não tenho aqui. Depois temos os status de saída de batch. Também são usados para controlar o workflow. Já vos mostro um exemplo, mas diz que simplesmente o status do batch podem ser estes. Starting, stopping, consoante o que pode vir a acontecer. Starting está arrancado, starting vai puxar muito, isto vai processar, stop está parado e assim por diante. Completed acabou. Agora, algumas das coisas que eu mostrei são interessantes, mas tipicamente não é engraçado, nós temos que ir correr os
implementações que temos é a implementação de referência do dado físico, é a JBatch da IBM, a JBatch do Wildfly, e o Spring Batch também tem uma implementação do Java SE. Se por acaso quiserem, eu fiz um post sobre isso onde uso o Spring Batch como uma implementação do Wildfly, em vez de usar deles. É fácil trocar uma com a outra. Não existe nenhuma implementação Apache. O que é que o Tommy usa? Ou vai usar? O Tommy, o batch é full profile. Ou seja, não sei se estão todos a par, mas em Java existem dois profiles. Existe o web profile e existe o full profile. Ou seja, algumas especificações de Java só existem o web profile, ou seja, só os servidores só têm que implementar essas. O Tommy, que é um servidor aplicacional também de Java pelo menos implementa certificadamente o web profile. Por isso eles não têm. Depois eles têm algumas coisas adicionais. Eu tenho ideia que eles até vão querer ter full profile. Sim, eles tinham no Java 6, por isso acho que deviam querer também agora que funciona a versão para Java. Pronto. O que eu já sei que eles vão fazer é o Rollman, sabes quem é o Rollman? O gajo, ele tinha um fork do batch do IBM e provavelmente como vai ser uma implementação deles forca do batch do IBM. Alguns problemas que já falamos dele aqui. Como o Pedro referiu há bocado, quando não sabia readers e writers, isso infelizmente não existe, pelo menos de forma standard. Temos que nos usar as aplicações e temos que implementar os nossos. Mas não admira que apareçam algumas livrarias que sejam genéricas para tudo e que funcionem em todas as implementações. Era engraçado aparecer para isto uma coisa semelhante ao que o Delta Spy que é para o CDI. Por exemplo, sim. Eu acho que é uma questão de tempo, apenas não aconteceu ainda porque é uma certificação nova. Ainda não houve tempo disso acontecer. Pode ser uma coisa para a carregar no Google, para não sei de qualquer, não. O quê? No fazer isto no a carregar no Divox ou alguma coisa para a pega. Por exemplo, mas demora um pouco mais, isto também não é tão fácil de fazer assim só em 1 ou 2 horas, demora algum tempo. Mas sim, é possível. Eu já pensei em começar um projeto deste, mas tenho muita coisa para fazer, acabo por me expressar muito e por desistir. Nas ciências genéticas também foi aqui contado. Existem outros dois problemas que eu sinto que estão aqui ainda, mas que não foram abordados cá, mas falo deles agora, que é as partições apenas posso aplicá-las no step, ou seja, eu não posso ter, por exemplo, posso ter várias partições, mas tem que estar sempre dentro de um step. Não posso ter uma partição com vários steps lá dentro. É um bocado chato, por exemplo, naquele caso em concreto ali, se eu tivesse uma partição para ler os dados e depois processar os dados, tinha que ter duas partições, tinha que ter a definição das partições duplicada. Parece que nos vão mandar embora. Há luz aí fora? Tiras o portátil para cá. Pronto, isto já está quase no final, acho que conseguimos. Essa é a melhor. Como estava a dizer, as partições têm que ser apenas por step. E depois, isto pode ser uma vantagem ou desvantagem, pronto, depende de cada caso é um caso, mas não existe forma de correr de forma não assim, claro. Ou seja, sempre que nós mandamos executar,
Existe um projeto chamado, que já falei aqui alguma vez, que é o Java Samples. Basicamente o que tem é uma data de exemplos para todas as especificações que já dêem certo e para todas as especificações tem uma data de exemplos como usar todas as funcionalidades. No caso do batch é mantida por mim. Não vou dizer isto por ter sido eu a fazer, mas acho que é aquela que está mais completa de todas as que lá estão. Todas têm documentação e existem uns 10 ou 11 exemplos de como usar o batch, o chunk, os splits, os flows, os deciders, o checkpointing, listeners, a mata atrás. Se quiserem ver, podem